Você é uma prostituta diferente. Ninguém a obrigou a se tornar prostituta. Você não recebe nada, mas paga. Sim, você é diferente. Por isso, agora, você, prostituta, escute o que o Senhor Deus diz. E o que Ele diz é isto: você tirou a roupa e, como prostituta, se entregou aos seus amantes e a todos os seus ídolos vergonhosos e matou seus filhos em sacrifício aos ídolos. Por causa disso, eu vou reunir todos os seus antigos amantes, tanto os que você apreciava como os que detestava. Eu os colocarei ao seu redor em círculo, então arrancarei a sua roupa e eles verão você nua. Eu a condenarei por adultério e assassinato, e na minha ira e furor vou castigá-la com a morte. Vou entregá-la a eles, e eles derrubarão os altares onde você se entregava à prostituição e onde adorava ídolos. Eles levarão as suas roupas e as suas joias e a deixarão completamente nua. Eles vão atiçar a multidão para apedrejá-la e com as suas espadas cortarão você em pedaços. Eles destruirão com fogo as suas casas e deixarão que muitas mulheres vejam o seu castigo. Farei com que você deixe de ser prostituta. Farei com que deixe de dar presentes aos seus amantes. Aí o meu furor passará e eu me acalmarei. Não ficarei mais irado, nem terei ciúmes. Você esqueceu como eu a tratei quando era moça e me deixou irado com todas as coisas que fez. Foi por isso que eu fiz pagar por tudo. Porque é que, além de todas as coisas nojentas que você fez, ainda foi imoral. Eu, o Senhor Deus, falei. O Senhor Deus diz o seguinte: Jerusalém, os outros usarão este provérbio a respeito de você: tal mãe, tal filha. De fato, você é a filha da sua mãe. Ela detestava o marido e os filhos. Você é como as suas irmãs que odiavam os seus maridos e os seus filhos. Você e as cidades que são suas irmãs tiveram mãe Etéia e pai Amorreu. A sua irmã mais velha é Samaria, no norte, com os povoados que ficam ao seu redor. A sua irmã mais moça, com os seus povoados, é Sodoma, no sul. Por acaso, você se contentou em seguir os passos delas e em imitar as coisas nojentas que elas fizeram? Não. Em pouco tempo, você se tornou mais imoral do que elas em tudo o que fazia. Jerusalém, juro pela minha vida, diz o Senhor Deus, que a sua irmã Sodoma e os povoados que ficam ao seu redor nunca pecaram tanto quanto você e os seus povoados. Sodoma e as suas filhas eram orgulhosas porque tinham muita comida e viviam no conforto sem fazer nada, porém não cuidaram dos pobres e dos necessitados. Elas foram orgulhosas e teimosas e fizeram as coisas que eu detesto. Por isso, eu as destruí, como você sabe muito bem. Samaria não cometeu a metade dos pecados que você, Jerusalém, cometeu. Você fez coisas ainda mais vergonhosas do que as suas irmãs Sodoma e Samaria fizeram. Elas até parecem inocentes quando a sua corrupção, Jerusalém, é comparada com a delas. E agora você terá de suportar a sua desgraça. Os seus pecados são mais graves do que o das suas irmãs,
tanto que elas até são inocentes em comparação com você. Agora, Jerusalém, fique envergonhada e aguente a sua humilhação, pois você faz com que as suas irmãs pareçam puras. O Senhor Deus disse a Jerusalém: vou trazer progresso de novo para suas irmãs, para Sodoma e os povoados que ficam ao seu redor, e para Samaria e os seus povoados. E vou fazer com que você também prospere. Você terá vergonha de você mesmo, e a sua desgraça mostrará às suas irmãs que elas estão em muito boas condições. De novo haverá progresso para elas, e você e os seus povoados também serão reconstruídos. No seu orgulho, você zombou de Sodoma antes de ser descoberto o mal que você fazia. Agora, você se tornou igual a Sodoma. Zombam de você os edomitas, os filisteus e os seus outros vizinhos que a odeiam. Você precisa sofrer pelas coisas imorais e vergonhosas que fez. Eu, o Senhor, falei. O Senhor Deus diz: Jerusalém, eu a tratarei como merece, pois você quebrou as suas promessas e não respeitou a aliança. Mas eu manterei a aliança que fiz com você na sua mocidade, e farei com você uma aliança que durará para sempre. Você lembrará do que fez e ficará envergonhada de receber de volta a sua irmã mais velha e a sua irmã mais moça. Eu as darei a você como se fossem filhas, embora isso não fizesse parte da nossa aliança. Renovarei a aliança que fiz com você, e você ficará sabendo que eu sou o Senhor. Eu perdoarei todas as coisas más que você fez. Porém, você lembrará delas e ficará envergonhada demais para dizer qualquer coisa. Eu, o Senhor Deus, falei. Tudo, Flávia. Bom dia! Bom dia. Esqueci desligado. Desculpa aí. Pois é, esse versículo hoje, esse capítulo de hoje, né, foi bem longo, mas a gente vê, né, como Deus é fiel, né? E nesse estudo mostra a verdadeira razão por trás da queda de Jerusalém. E ela... Deixa eu desligar isso aqui. E essa história de Jerusalém, o profeta aí, né, usou essa imagem dessa jovem adúltera, né, que ela é salva e ela é restaurada pelo amor incondicional de Deus. Gente, que lindo, viu? A gente vê que o profeta Ezequiel, ele descreve uma Jerusalém, uma vez ela foi escolhida, né, que uma vez que ela foi escolhida, que ela foi amada por Deus, e ela se desviou, né, da aliança que Deus, da aliança com Deus, e se entregou à idolatria. Então a gente vê assim como Deus, mesmo com tudo isso, mesmo com os pecados abomináveis, né, Deus não abandonou. Em vez disso, Deus prometeu trazê-la de volta, né, com comunhão, a comunhão com Ele e com o seu amor. Então, nesse estudo de hoje aqui,
Está incluído aqui o pecado de Jerusalém e o julgamento de Deus. Mas também tem a misericórdia, tem a graça, tem a promessa de restauração, né? E o Senhor Deus, ele apresenta motivos, né, do seu julgamento sobre Jerusalém. E ele declara como ele acolheu, como ele cuidou dela, né, quando ninguém a desejava. Então, é muito lindo, assim, o amor de Deus por Jerusalém. Mesmo que Jerusalém o tenha rejeitado, né, ele buscou alianças com Deus. Ele não se esqueceu, nunca. Jerusalém rejeitou, buscou aliança com ímpios, teve idolatria, né? Muita impiedade, esqueceu de ter intimidade com Deus, mas mesmo assim foi alvo de um grande amor de Deus, né? Então nós precisamos tomar cuidado também, né? Para a gente não cometer esse mesmo erro, porque nós já fomos restaurados, nós já fomos santificados, nós já fomos fortalecidos, né? Pelo grande amor de Deus, pelo cuidado dele, nós somos confirmados pelo grande amor dele. E mesmo assim, nós vemos que esse estudo de Jerusalém aqui, ele nos traz, né, essa compreensão mais profunda aí da natureza de Deus, né, e do seu plano de salvação para a humanidade. E ele também vem nos encorajar, né, a buscar uma vida de obediência, né, de adoração a Deus. E que o Senhor, a gente vê que à medida que a gente vai mergulhando, né, nesses capítulos de Ezequiel, a gente vê o amor de Deus, né? O amor dele, a fidelidade dele, o amor, o cuidado. E Jerusalém, ela foi como a prostituta, né? Que se entrega a seus amantes, né? Houve a traição de Jerusalém. Esse capítulo aqui, ó, fala da infidelidade de Jerusalém, que é comparada a uma esposa adúltera. Mas também fala do amor e do cuidado de Deus, a beleza e a prosperidade de Jerusalém sob a proteção de Deus, a traição de Jerusalém em sua idolatria, o pecado de Jerusalém através da prostituição, Jerusalém como uma prostituta, né, que se entrega a todos os seus amantes, fala da ganância e da busca insaciável de Jerusalém pelo pecado, do julgamento de Deus sobre Jerusalém por sua idolatria e corrupção, e comparação à depravação de Jerusalém com suas irmãs, Samaria e Sodoma. No final, fala da culpa e a destruição de Jerusalém por seus pecados. E os pecados de Sodoma, de Samaria e a restauração de todas as irmãs. Fala também da restauração nacional das cidades de Sodoma e Samaria e a restauração de Jerusalém, a nova aliança com Deus. E no final tem a reflexão de Ezequiel para os nossos dias. Então, esses primeiros versículos aí, né, que fala aí como da infidelidade de Jerusalém, foi muito... Ele usou uma parábola, né, uma metáfora. Ele começou essa parábola com a história de uma criança, né, indesejada, nascida de uma união mista. Então, essa criança, ela não teve um começo audacioso, né? A sua ascendência e nascimento estava na terra dos cananeus. Seu pai era uma amorita, e a sua mãe uma hitita. Mas assim, o que a gente vê mais surpreendente é que essa criança, ela é uma alegoria, né? Uma metáfora sobre a cidade de Jerusalém, a cidade de Deus. Jerusalém, ela não é uma cidade cananeia.
mas é uma cidade escolhida por Deus. Ela foi uma cidade para ser o local do templo, para ser o local da Terra Santa. Por isso que Ezequiel ele usa a imagem de uma criança indesejada. Ele usa essa alegoria falando que Jerusalém ela foi nascida de uma união mista. E talvez porque a infidelidade de Jerusalém ela tenha sido misturada com os povos pagãos ao seu redor. E assim, ele se assemelhava, né, a uma criança indesejada, de uma união mista. Então, a gente vê aí como o Senhor, ele fala, né, que ele nos conhece, né, desde o ventre da nossa mãe. Deus, ele conhece. Ele conhece eu, ele conhece você desde o momento em que você começou a se formar. Então, Deus, ele te conhece, ele me conhece, e ele conhece Jerusalém, né? Então, essa metáfora, ela retrata a infidelidade de Jerusalém, mas ele retrata a fidelidade de Deus também. E nesse primeiro versículo aí de 1 a 5, que fala que veio a minha palavra do Senhor, dizendo, Filho do homem, faça conhecer a Jerusalém as suas abominações. Dirás assim, assim o Senhor Deus, assim diz o Senhor Deus a Jerusalém, a tua origem e o teu nascimento são da terra dos cananeus. Teu pai era amorreu e a tua mãe é Eteia. Então Deus usa essa metáfora de uma cidade, Jerusalém, para ilustrar, né, a história do povo de Israel. E ele descreve essa origem humilde e essa forma como Deus, como ele os resgatou e cuidou deles. E nós devemos reconhecer que Deus, ele me escolheu, que ele te escolheu também. E ele te resgatou do pecado, resgatou da perdição. E a gente deve ser grato, né, ao Senhor, por sua graça e pela sua misericórdia, todos os dias das nossas vidas. Ele resgatou Jerusalém. Jerusalém, ela foi infiel. O povo foi infiel. Mas Deus, com seu amor, com a sua fidelidade, ele não os abandonou. No versículo 8, fala que quando passei por ti, vi-te, eis que o teu tempo era tempo de amores. Estendi sobre ti a aba do meu manto, e te cobri a nudez. Dei-te juramento, entrei em aliança contigo, diz o Senhor Deus. E tu ficaste sendo minha. Te lavei com água, te purifiquei com o teu sangue, te ungi com óleo. Também te vesti de bordados, te calcei de pelica, te cingi de linho fino e te cobri de seda. E te enfeitei de enfeites e te pus braceletes nas mãos e colar ao redor do teu pescoço. E te pus um pendente no nariz e arrecadas nas orelhas, e uma coroa de glória na cabeça. Assim fostes ornada de ouro e de prata, e o teu vestido era de linho fino, e de seda, e de bordados, e nutria de flor de farinha e mel, e azeite, e te fostes formosa em extremo, e fonte prósperas, até chegares a reinar. Como é lindo, né? Como é linda a provisão, o cuidado de Deus. O cuidado de Deus ao povo de Israel. É como um esposo cuida de uma esposa. Ele cobriu de amor, purificou, abençoou. E a gente vê como Deus cuida de nós, né? Como é lindo, assim, o jeito que Ele nos... que Ele cuida da gente, que a gente não precisa viver ansioso por coisas, que a gente deve agradecer ao Senhor. Ser sempre grato ao Senhor, porque Ele cuida de nós, assim como Ele cuida dos pássaros, né? Que não deixa faltar nada.
Deus cuida da gente. E Deus aí, a gente vê como Deus foi fiel com Jerusalém, com aquele povo, né? Ele colocou uma coroa de glória na cabeça. Ele ornamentou, ele ornamentou Jerusalém como um esposo cuida de uma esposa. Ele cobriu Jerusalém de amor, purificou, abençoou. E a gente deve reconhecer essa fidelidade e esse amor de Deus para conosco também. Que Ele nos veste, né, com a sua justiça. Ele nos purifica do pecado e Ele nos dá bênçãos abundantes. Nós somos abençoados. Nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Nós devemos ser gratos. Nós devemos reconhecer as bênçãos de Deus em nossas vidas, porque Ele nos cobriu com óleo, Ele nos ungiu, né? Ele nos purificou com o seu sangue. Ele nos lavou, Ele nos limpou. Se hoje nós somos purificados, se hoje nós somos limpos, porque nós temos um Salvador. E porque Deus, com seu infinito amor, né? Ele enviou o seu Filho para nos purificar de todo pecado, assim como Ele purificou Jerusalém, assim como Ele purificou aquele povo, assim como Ele ornamentou aquele povo, Ele também nos cobre com esse amor, Ele também nos abençoa, Ele também nos veste, né, com sua justiça, nos purifica do pecado e nos cobre com bênçãos sobrenaturais todos os dias. É só a gente abrir os olhos e ver como Deus age em nossas vidas, com o seu infinito amor, com tantos livramentos, né, com tanto cuidado, porque se não fosse por Deus, nós não estaríamos aqui, né? A graça e a misericórdia dele são a causa de não sermos consumidos. E a gente vê como Deus cuidou de Jerusalém, que coisa linda. E nos versículos 59 a 63 fala, porque assim diz o Senhor Deus. Eu não vou falar tudo, gente, porque já está dando 7 horas. E eu tenho um compromisso, 7 horas, tenho que sair. Mas é muito grande esse capítulo, é lindo demais. A gente tem muita coisa para poder falar. Qualquer coisa, se quiser, a gente pode dar continuidade amanhã, tá? Mas eu vou comentar aqui só esse versículo 59, que fala, porque assim diz o Senhor Deus, eu te farei conforme fizeste, pois desprezaste o juramento, quebrando a aliança. Contudo, eu me lembrarei da minha aliança nos dias da tua mocidade e estabelecerei contigo uma aliança eterna. Então te lembrarás dos teus caminhos e ficarás envergonhada quando receberes as tuas irmãs, as que são maiores do que tu, juntamente com as menores do que tu, as quais te darei por filhas, mas não pela tua aliança. Estabelecerei a minha aliança contigo e saberás que eu sou o Senhor, para que te lembres e te envergonhes e nunca mais abras a tua boca por causa da tua confusão, quando eu te perdoar tudo quanto fizeste, diz o Senhor Deus. Então foi aqui do 59 a 63, Deus falando aqui sobre o julgamento, né, que viria sobre o povo de Israel por causa da infidelidade de Israel. Mas, no entanto, ele promete uma aliança eterna, né, e uma restauração futura. E nós vemos que como é importante, né? A gente vê a importância da fidelidade a Deus e a necessidade da gente nos arrepender dos nossos pecados. Nós devemos lembrar da sua fidelidade, da sua misericórdia, buscar sempre viver, né, conforme a sua palavra, a sua vontade. Então, esse capítulo é imenso aqui, mas a gente tira muitas reflexões, né? Muitas aplicações para nossas vidas. A gente tem que reconhecer a graça e a misericórdia de Deus.
nossa vida, assim como Ele mostrou para o povo de Israel. Que possamos ser gratos, né? Por sua fidelidade, pelo seu cuidado. Mesmo em meio às dificuldades, o Senhor está conosco todos os dias. Mesmo em meio às dificuldades, Ele é fiel, né? Ele é fiel. Então a gente tem que lembrar também da provisão, né? Das bênçãos do Senhor. A gente passa por dificuldades, né? Mas a gente não pode, pelas circunstâncias, né? A gente tem que realmente confiar no Senhor. Reconhecer tudo que temos, né? Que tudo que nós temos, tudo que somos e tudo que temos vem dele. Então a gente tem que lembrar das bênçãos do Senhor, que Ele está aqui, ó, todos os dias enviando para nós. E nos arrepender também, né, de qualquer infidelidade ou pecado. E buscar viver uma vida de obediência, né, à vontade do Senhor, de santificação, de intimidade. Que Deus quer é isso de nós, né? Que sejamos fiéis a Ele, que reconhecemos a sua fidelidade em nossas vidas e que a gente busque viver de acordo à sua vontade. Então esse capítulo ele é muito muito forte, né? Ele fala muito sobre a proteção, né, de Deus, sobre a beleza, a prosperidade de Jerusalém. Aqui a gente vê que Deus, ele vestiu a sua noiva, né? Jerusalém era a noiva de Deus. E ele vestiu ela com esplendor, né? Como a rainha. E ele aqui fala que antes, Jerusalém antes estava nua, mas agora ela está vestida, né? Com um lindo vestido bordado, sandálias de ouro, de couro fino, roupas caras. Então Deus coloca joias, né? Deus cobre Jerusalém de joias, de anel, de brinco e dá uma coroa. Então, tudo isso sugere as bênçãos de Deus. Todas essas joias, todos esses enfeites sugerem a bênção de Deus durante, né, o reinado de Davi e Salomão, né? Jerusalém se tornou uma cidade magnífica, né? Jerusalém ela é uma cidade com riqueza, né? Com esplendor. Na verdade, é uma rainha. E ela foi conhecida sobre todas as nações. Mas a gente vê que todas as histórias de amor, né, com Deus, com Jerusalém, sempre há, né, reviravoltas, né? E Ezequiel mostrou aí a infidelidade dessa mulher, né, ou dessa cidade. Então ele retratou Jerusalém como uma mulher, que apesar de todos os benefícios que recebeu do seu marido, né, que é Deus, que foi generoso, que foi gracioso, ainda assim se voltou para outros homens e se prostituiu. Então é muito forte esse capítulo, porque fala que Jerusalém ela se entregou a práticas pagãs abomináveis, ofereceu sacrifícios aos outros ídolos, né? Ela se envolveu com atos de imoralidade, mas Deus, com seu infinito amor, com sua misericórdia, ainda estava disposta a perdoar Jerusalém e trazer ela de volta para ele. E foi isso que ele fez. Ele prometeu uma restauração, uma aliança de amor e um retorno, né? À antiga glória. Então essa mensagem é uma mensagem de esperança para todos nós, né? Mesmo quando somos infiéis, né? Deus ele ainda está disposto a nos perdoar, nos trazer para si, né? Para Ele. Deus ele sempre mostra a fidelidade dele, mesmo quando a gente é infiel, mesmo quando somos infiéis. Deus é fiel em todo o tempo. Então que a gente possa buscar, né?
a misericórdia, a graça dele todos os dias, sabendo que Deus ele é fiel, digno de toda exaltação. Então a gente tem que se esforçar, né, para sermos uma Jerusalém restaurada, fiéis, né, ao nosso Deus e andando nos seus caminhos. Então, que Deus abençoe vocês. Se vocês quiserem, amanhã a gente pode continuar, porque tem muita coisa aqui ainda que a gente pode dar continuidade. Amém? Alguém quer comentar algum versículo que chamou a atenção? Pode falar. Cris, o que é que você absorveu aí desse capítulo? O Senhor fala mais contigo. Fala. É? Eu achei que ela tinha feito 15 ontem. Ou ontem não, desculpa, quinta, que eu não participei quinta também. É, não tem problema não. Não, porque eu contei assim, segunda eu fiz o 12. Cris fez 13, você 14, Maria 15, eu contei assim, entendeu? Eu não participei na quinta. Porque eu fiz o 12 na segunda. Eu tô com o estudo do 12 aqui, na segunda que eu fiz. Mas qualquer coisa a gente faz amanhã, não tem problema não. O que você tá no capítulo? Ai, gente, é muito lindo. Assim, é lindo o jeito que Deus, né? Que Deus, ele adorna, né? A sua esposa, que foi Jerusalém. Mas a gente vê que ela foi infiel, né? Que ela foi... Comenta aí, Cris, para nós.